Esse elemento um pouco mais conceitual diz respeito à diferença entre o que seriam humanidades e ciências. É uma diferença um pouco impertinente, porque entre as ciências eu vou incluir algumas ciências humanas também. Então aqui a fronteira não é ciências humanas, ciência biológica, é humanidades e ciências. Humanidades é um termo que tem sido utilizado de várias maneiras. Nós podemos dizer que humanidade no sentido mais amplo, é um codinome que é usado para facilitar as coisas, para reunir o que seriam 3 grandes áreas na tabela de áreas do conhecimento. Seriam as grandes áreas de ciências humanas, ciências sociais aplicadas e de linguística, letras e artes. Então juntamos tudo com o nome de humanidades. E está errado. Humanidades não são isso. Humanidades são um termo que precede a existência das ciências humanas. A gente pode falar em ciências humanas a partir talvez do século XVII. Humanidades são fortes particularmente a partir do século XV e XVI, ou seja, da Renascença. Humanidades, se nós formos ser bastante exigentes, incluem filosofia, a literatura e as artes. Então, basicamente seria isso. Assim se pensava no núcleo duro das humanidades. Sendo que a literatura e as artes, se nós formos realmente muito estritos, nós diremos que são humanidades a criação literária e artística, mas não o estudo das artes e da literatura, que já estariam no campo da ciência, tanto que os alemães chamam, que nós chamamos de estudos literários ou teoria literária, de Literaturwissenschaft, ciência da literatura. Então, o mesmo termo Wissenschaft, que é utilizado para qualquer outra ciência, é utilizado para tratar do estudo literário. Qual a diferença que existe? E vejam que aí já existe uma diferença interna significativa, porque a filosofia é um exercício da razão, basicamente. Ao passo que a criação artística e literária não são exercícios da razão, não fundamentalmente. Embora possa haver muita sensibilidade na filosofia, como na ciência, ciência é uma questão de sensibilidade também, a filosofia como a ciência, dá mais importância à razão. E enquanto a criação literária e artística, embora possa ter um elemento racional também, dá mais importância ao que chamaria sensibilidade. No entanto, o que junta essas 3 humanidades, como assim chamei? Juntas o fato de que elas não existe superação, não existe refutação, não existe o que Hegel chamou de Aufhebung, que é o termo que quer dizer exatamente, em termos dialéticos especificamente, a superação do passado pelo presente. Ao passo que nas ciências, de modo geral, a ideia de superação é extremamente importante. No limite, nós diríamos que para as ciências o que conta é o último resultado online. Quer dizer, que não é, aliás, consensual. Eu creio que provavelmente, a maior parte das áreas médicas, vocês têm controvérsias grandes. E, então, existem, ao mesmo tempo, posições sustentadas, conflitantes entre si. Aproveitando a presença do Jair, não posso esquecer que a revista semanal que eu estou cada vez mais convencido de ser a melhor brasileira, Época, na semana passada deu capa com o Ferreira Goulart falando do tratamento dos esquizofrênicos. Uma matéria que eu achei extraordinariamente equilibrada, que infelizmente eu não esperaria da principal concorrente dela. Mas uma matéria muito, muito equilibrada. Você leu, Jair? Muito equilibrada, matéria muito bem feita, dando voz a todos os lados, deixando você com a pulga atrás da orelha, porque eu saio daquilo sem saber muito bem. Genial, genial. Genial e realmente deixou muito orgulhoso de ver que nós temos uma imprensa que é capaz, alguns órgãos de imprensa são capazes de fazer coisa realmente boa. Quer dizer, tudo tem exceção, né? Então, mas quer dizer, de qualquer forma, voltando, mesmo quem lida com, vamos dizer, o último resultado online e sabe que o melhor medicamento, vamos dizer, para a esquizofrenia é tal qual, mesmo nisso há controvérsia, mas de qualquer forma, o que parece importante e aí eu toco um pouco na questão da própria ideia de fazer história da ciência. A história da ciência tem um papel para os cientistas que é diferente
do papel da história da filosofia na área de filosofia, por exemplo, ou da história da arte ou da literatura nas áreas respectivas. Enquanto as filosofias do passado estão todas vivíssimas, e as obras artísticas e literárias do passado estão todas vivíssimas, no caso da ciência é diferente. É diferente. Para vocês, conto mais recente, o mais novo. Existe um contínuo, por assim dizer, dentro do qual refutações ocorrem. Claro, as refutações podem ser refutadas, por sua vez, e pode ser ressuscitada alguma teoria do passado. Voltarei a esse ponto depois. Mas em filosofia, por exemplo, jamais um filósofo de qualidade foi refutado. Eu não posso dizer que Aristóteles refutou Platão. Por quê? Porque se eu leio o que Platão escreveu, eu noto que os pontos de partida, primeiro, e as regras de sequenciamento da argumentação, segundo, são totalmente diferentes das aristotélicas. Platão, por exemplo, lida com a forma diálogo. Aristóteles lida com a forma tratado. Então, a forma pela qual o pensamento se desenvolve é inteiramente diferente se eu sou dialógico ou se eu sou tratadístico. Se eu escrevo na forma do tratado, eu vou utilizar basicamente a dedução, ou algo próximo disso. Se eu escrevo na forma do diálogo, a coisa é um pouco mais complexa. É verdade que Nietzsche retoma um ou dois personagens mal vistos dos diálogos platônicos, um deles Trasímaco, toma uma passagem de Trasímaco em que Trasímaco diz a Sócrates: como és autoritário, Sócrates, e diz que todo o processo do diálogo, na verdade, uma estratégia muito safada de Sócrates fazer que as pessoas digam exatamente o que ele quer. Ou seja, na leitura nietzschiana, o diálogo seria na verdade, apenas uma forma que estaria elegantemente transpondo uma demonstração tratadística que não ousa dizer seu nome. Isso vamos dizer, a crítica nietzschiana ao diálogo platônico. Mas é uma terceira posição de um autor que, por sua vez, não escreveu tratados tampouco, mas aforismas, e que tem uma obra marcada pela descontinuidade. Então, como eu posso refutar Nietzsche a partir de Hegel, por exemplo, que é a antítese completa dele? Ou como posso refutar Hegel com base em Nietzsche? Não posso, são escolhas. Da mesma forma que eu não posso dizer que Da Vinci é melhor ou pior que Picasso. Claro, eu não negarei de forma alguma que existem cânones. Quando eu falo dos grandes filósofos, eu falo de 20 a 40, 50. Quando eu falo dos grandes artistas, também falo dos grandes artistas. E não terei dúvida de que superam outros em questão de qualidade, mas não superam em sentido de refutação. Então, esse é um ponto que para nós é muito importante. Não existe refutação. Acho que esse é um ponto básico para definir o que são humanidades. Os pensamentos, eles coexistem. Agora, curiosamente, e esse era um dos motes do curso de humanidades que eu propus, que não deu certo, bom, enfim, em vários lugares, mas, não só na USP, mas em outros que eu não mencionei, mas um dos motes era o seguinte: vamos pensar a relação entre as ciências, ou das perspectivas dentro de uma ciência, como nós pensamos as relações entre as distintas filosofias ou entre as distintas artes. Por exemplo, se eu quiser examinar a política brasileira, vamos pegar as 3 ciências sociais, par excellence, assim, a Leonora é delas, vamos aproveitar. Então, a Cíntia é antropóloga, então vamos pegar as ciências sociais. Então, qual a presença das ciências sociais na mídia? Caderno Política Geral Brasil, como se chama? Consultam-se cientistas políticos. No primeiro caderno dos jornais, escrevem cientistas políticos. Quando se quer perguntar a alguém a opinião sobre alguma coisa que está acontecendo na política, chama-se um cientista político. No caderno Cidades, ou Cotidiano, ou, enfim, que trata de violência, chamam-se sociólogos. Os sociólogos lidam com a violência.